Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Meu nome é Leandro Acácio e hoje eu vou te dar algumas dicas de aquarismo. O pessoal aqui no YouTube e no Instagram tem me pedido para fazer um vídeo um pouco menores, falando especificamente de algumas plantas, de alguns peixes. Então, hoje a gente vai começar uma série falando de plantas, tá? A gente vai falar das higrofilas. Então, eu ia botar todas elas no mesmo vídeo. Como eu quero fazer vídeos menores, eu vou falar especificamente de cada planta. E hoje a gente vai estar falando da higrofila pinnatifida, tá? É uma higrofila que eu conheço ela não tem tanto tempo, mas é uma planta que eu amei de paixão quando eu tive o primeiro contato, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui essa planta, vou compartilhar a tela para você, já para você ir tendo uma ideia. A gente vai falar dessa planta hoje, pessoal. A higrofila, né, tá aqui o nomezinho, né? Os nomes são um pouquinho mais complicados de você pronunciar, é pinnatifida, né? É uma planta aí que eu realmente tenho conhecido ela há pouco tempo, assim, deve ter 1 ano, 2 anos, eu já trabalho com ela, mas é uma planta que eu gosto muito. Por que que eu gosto muito dessa planta? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, por ela ser vermelha, né? Eu gosto muito nos aquários que eu monto, eu botar uma planta de destaque vermelha no meio das verdes. Você está vendo aqui que a gente tem um musgo aqui e tem ela aqui? E qual o outro diferencial dessa planta também, pessoal, que eu quero te dar de dica para você que está iniciando? Talvez você está iniciando, talvez você já tenha o seu aquário também. Então, essa é uma das plantas para iniciante e para quem também já tem aquário por muito tempo. Qual o diferencial dela para mim que eu gosto, né? Por que eu gosto muito dessa planta? Eu quis começar essa série com ela. Porque essa planta é uma planta de rizoma. O que é uma planta de rizoma? Que ela não tem tantas raízes, ela não se planta direto no cascalho normalmente. Ela pode ser plantada no cascalho, mas o rizoma dela ela vai se ramificando para o lado. Exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar o meu cursorzinho, que fica melhor para me mostrar para vocês. Tá? Aqui, ó, esse aqui não, deixa eu ver aqui o laser, deixa eu pegar o pontador de laser que é melhor. Aqui vocês estão vendo que tem uma muda. Essa muda aqui do lado, como é que ela fez? Ela se ramificou aqui para o lado. Então a gente ó, vê que ela é de rizoma, ela tem como se fosse um galinho aqui que liga uma a outra, e assim sucessivamente. Como é que é a multiplicação dela? Em vez de crescer uma muda aqui, ela vai ramificando para o lado, joga como se fosse um esporãozinho, né? uma mudinha dela para o lado e vai crescendo aqui, e assim sucessivamente. Aí você, aqui no meio, que tem como se fosse vamos dizer, uma corda, né? Vamos botar aqui uma linha assim que liga uma a outra, você pode cortar e replantar ele no lugar. Diferencial dessa planta, que eu falei, ela pode ser amarrada em troncos, pedras, ela fica melhor quando você põe ela em pedras e troncos. Planta para você colocar no meio do seu aquário, tá bom? Plantas para você colocar do meio do seu aquário. Ela consegue chegar aí até uns 40 centímetros, fica grande, mas porém se você coloca essa planta sob uma luz bem intensa, você tem essa cor vermelha aqui que você está vendo, tá? É uma planta que ela pode ficar meio esverdeada, ela pode ficar talvez um pouco mais roxeada, e essa cor vermelha, quanto que ela consegue ficar com essa cor vermelha? Quando você consegue nutrir ela com bastante ferro, CO2, né? A fertilização de CO2. Então, é uma planta que realmente precisa de uma fertilização carbono e luz intensa. São coisas que você precisa colocar para essa planta, para você ter sucesso com ela. Então, assim, o pessoal me pergunta, posso ter planta sem CO2, sem fertilização? Não, gente. Por quê? Porque é uma planta que precisa de nutrientes. Todas as plantas, na verdade, precisam de nutrientes. Então, a gente precisa entender que é necessário você ter esses nutrientes. Gente, é tão barato um fertilizante que assim, não vale a pena você deixar o seu aquário sem nenhuma fertilização. O carbono, Leandro, a pessoa me pergunta, o carbono que o peixe produz, ele é suficiente para as plantas? Não, ele não é suficiente para as plantas. Você precisa ter um carbono ali, eu não consigo comprar um cilindro. Bota o líquido, Florix Excel, já vai ajudar ela, mas é uma planta que gosta de ficar sempre onde tem a maior intensidade de luz, beleza? Então vamos ver, coloquei num tronco, coloca ela sempre perto da maior intensidade que você vai conseguir ver essas cores mais puxadas para o vermelho. Uma outra coisa que ela precisa bastante do potássio. Por quê? Essa planta, quando ela está com pouco potássio, normalmente você começa a ver alguns buraquinhos nela, deficiências nas folhas. Você já vai saber que é falta de potássio. Coloquei algumas coisas aqui que você precisa saber sobre ela. Vou colocar aqui, ó. Eu anotei aqui para você saber. Primeira coisa, eu já falei, né? Ela é da origem da Índia, tá, pessoal? É uma planta asiática ali. Eu tenho um aquário amazônico. Eu posso botar? Claro que você pode botar ela sim, sem problema nenhum. Outra coisa, precisa de uma média demanda de CO2, precisa ter uma quantidade de CO2 na água. Leandro, como é que eu vou saber a quantidade média? Faz o teste de pH e KH. Existem tabelas na internet que você consegue comparar a quantidade mais ou menos de CO2. Você tem que ter uma quantidade mínima de CO2 aí, pelo menos, para que possa
alimentar essa planta. Outra coisa, substrato fértil, ela não tem necessidade e não é recomendado. Por quê? Se você quiser colocar substrato fértil, claro que você vai ter outras plantas, beleza. Mas para ela realmente não tem necessidade, porque uma planta se alimenta pelas folhas, tá? A maioria dessas plantas que ficam presas em troncos, em rochas, elas se alimentam já pela folha, elas já estão transformadas, tá? Elas já vêm para a gente praticamente transformadas. Então, ela submersa, ela consegue se alimentar pela folha, tá? Você coloca o substrato fértil, porque é bem provável que você vai ter outras plantas no seu aquário. Coloquei mais aqui? Coloquei. É o tamanho, como eu falei, de 15 a 30, né? Até mais, chega até 40 centímetros aí. Então, são plantas fáceis para você ter no seu aquário, para você que é iniciante, mas ela realmente precisa dessas coisas que eu falei e luz intensa, tá? Precisa de uma boa luz intensa. Eu acredito que basicamente é isso que você precisa saber dessa planta. Mas, e como que eu colocaria ela no meu aquário, né? Eu colocaria sempre ela no meio do aquário, dependendo do tanque. Se o seu tanque é muito baixo, você pode usar ela até como ela chega aqui, ó, de 15 a 30 centímetros, você consegue usar até ela como planta de fundo, ela amarrada num tronco, dando profundidade. Eu sempre falo isso. Quando você quer botar plantas mais. O aquário é pequeno, mas meu aquário é pequeno, Leandro. Eu posso colocar ela? Pode, mas porém ela vai ser uma planta principal, uma planta que vai ficar na parte de trás, né? A gente fala da parte ali de que vai dar mais profundidade. Então você pode botar essa planta na parte de trás. Aquários grandes, eu te aconselho, assim, com certeza, se você tem uma boa iluminação, colocar essa planta no seu aquário. Deixa eu voltar para vocês aqui. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa dica de hoje. Falei que ia ser um vídeo bem rápido, um vídeo simples, mas se você tem alguma dúvida sobre ela, mais alguma coisa que você queira saber, coloca aqui. Planta, pessoal, basicamente é isso que você precisa ter. Ter um bom fertilizante, que tenha do básico mesmo, pelo menos os macronutrientes ali, micronutrientes que você precisa ter, CO2, iluminação e, claro, né, você pode adicionar um pouco mais de ferro para que você possa ajudar ela a ficar mais saudável. E sempre identificando, se você vê alguma deficiência nela, é bem provável que você precise não estar dosando tanto potássio. Por quê? Nos fertilizantes que já vem tudo junto, ele não vem uma quantidade grande de potássio ali. Então você pode comprar, né, o potássio à parte e recolocar, que aí você vai ter uma planta realmente bonita. Se você fizer da forma que eu falei aqui, com certeza você vai ter uma higrofila pinnatifida linda no seu aquário. Eu vou estar colocando no meu aquário aqui, eu vou estar mostrando para vocês também qual vai ser o desenvolvimento dela e vocês vão poder ver o passo a passo dela crescendo aqui num tronco que tem bem aqui no meu aquário, tá bom? Ó, um abraço e até as próximas dicas. Coloca aí seu comentário. Qual é a planta que você quer saber? O que você quer saber? Peixe, que a gente vai estar fazendo esses conteúdos para vocês. Ó, e me diz aí se você gostou dessa dinâmica do conteúdo. Um abraço e até os próximos vídeos.